Nesse vídeo você vai entender se o seu bebê tem refluxo mesmo e se você precisa se preocupar com isso. Olá, aqui é a doutora Cris Piscinato, especialista em amamentação mista e amamentação exclusiva, fórmula infantil, sono, gases, cólicas e refluxo em bebês e recém-nascidos. Se o seu bebê golfa, regurgita, se volta um pouquinho de leite depois que ele mama, mas se ele está bem, está mamando bem, está dormindo bem, está se desenvolvendo bem, você não precisa se preocupar. Muito provavelmente o refluxo do seu bebê é um refluxo fisiológico normal. E nesses casos a gente nem fala que o bebê tem refluxo, porque refluxo tem uma conotação ruim, né? Nesses casos, a gente fala que o bebê é um golfador feliz. Claro, se você ainda não levou o seu bebê ao médico, ou se você está na dúvida ainda, é importante que você leve o seu bebê ao médico para que ele faça uma avaliação clínica presencial do seu bebê, ok? Mas de forma geral, quando o bebê é um golfador feliz e está bem, essas golfadas geralmente são por conta da imaturidade do bebê. Estão relacionadas principalmente com o relaxamento transitório do esfíncter, com a digestão do bebê e com a própria falta de estrutura que o bebê tem para segurar o tronco. E é por isso que às vezes quando o bebê mexe ou quando a gente aperta ele, ele pode golfar. E é por isso também que esse refluxo tende a ir melhorando com o tempo. Agora eu vou falar com quem precisa se preocupar. Se de um lado a gente tem um refluxo fisiológico, onde o bebê está bem, não tem dor nem desconforto, do outro lado a gente tem a doença do refluxo, que ao contrário do refluxo fisiológico, ela não é normal e não é causado pela imaturidade do bebê. No caso, a doença do refluxo, e aqui eu estou falando da doença do refluxo gastroesofágica, ela está relacionada com fatores que estão induzindo, causando o refluxo no bebê. E nesses casos, a condição e o comportamento do bebê são bem diferentes de um golfador feliz. Na doença do refluxo, o bebê sente dor e desconforto e tem outras complicações, como uma esofagite, que é uma inflamação da parede do esôfago, como otites de repetição, que são inflamações de ouvido repetidas, como complicações pulmonares, dentre outros problemas. Claro que nem todos os bebês vão ter todas essas complicações, mas quando o bebê está chorando mais que o normal, está mais irritado que o normal e tem pelo menos uma dessas complicações, ele tem uma doença do refluxo. E aqui um ponto importante que você precisa saber é: nenhum bebê tem uma doença do refluxo do nada. Assim como toda doença, a doença do refluxo começa ali do início, com os primeiros sinais de dor e desconforto. Quando não tratada, vai evoluindo para uma doença do refluxo. Daí a importância de você tratar o refluxo do seu bebê já no início, quando ele começa a apresentar os primeiros sinais, tanto nos casos dos bebês que golfam, regurgitam, quanto nos casos dos bebês que têm um refluxo oculto ou silencioso, no qual o leite muitas vezes sobe até a garganta e volta, e que é inclusive mais difícil de identificar. Em ambos os casos a gente observa a mudança no padrão de comportamento do bebê. Veja, quando o bebê está bem, o corpinho dele está relaxado, ele está tranquilo, ele está com um semblante tranquilo. Por outro lado, quando o bebê tem um refluxo com dor, com desconforto, ele faz carinhas de dor, de desconforto, o corpinho dele fica mais tenso, ele tende a se contorcer mais que o normal, tende a arcar as costinhas para trás, ele tende a chorar mais que o normal, estar mais irritado do que o normal, a fazer muitas vezes mamadas agitadas, nervosas no peito, na mamadeira. Percebe como é bem diferente o comportamento de um golfador feliz? É importante você saber que nem todo bebê que tem um refluxo com dor e desconforto vai ficar chorando o dia todo. Primeiro, porque depende da personalidade dele. Com bebês que têm uma personalidade mais forte, que são mais expressivos, aí quando eles sentem dor, eles realmente choram. E com esses bebês a gente nem fica na dúvida, né, se tem algo de errado ou não. Se até o vizinho percebe, imagina a gente. Mas tem bebês que são menos expressivos e que, embora sintam dor, eles quase não choram. E com esses bebês a gente precisa ter um cuidado redobrado. Então observe sempre o comportamento do seu bebê. Se você está gostando desse vídeo, dá o seu like, porque isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas serão ajudadas através desse conhecimento. O segundo ponto em relação à intensidade desses sintomas está relacionado com a própria evolução do refluxo. Se esse refluxo estiver no início, ainda onde o bebê começa a sentir os primeiros sinais de dor e desconforto, o choro do bebê e os sintomas do bebê são mais leves, porque a dor é mais leve, está no início ainda. Mas se esse refluxo continuar evoluindo, dependendo das causas envolvidas, pode chegar num ponto em que o bebê entra em crise de refluxo, que é aquele ponto onde o bebê realmente chora bastante, sente bastante dor e desconforto. E nesse ponto aqui, muitas vezes nem os medicamentos dão conta de aliviar os sintomas. Por falar em medicamentos, é importante você saber também que os medicamentos usados no tratamento do refluxo são ou para aliviar os sintomas ou para tratar as complicações da doença do refluxo. Eles não são para tratar o refluxo em si. E é por isso que o bebê
continua tendo refluxo. E além de não tratar o refluxo, muitos deles não são seguros para bebês, como é o caso da domperidona, da bromoprida, dentre muitos outros prescritos para bebês. E para falar a verdade, esses medicamentos não deveriam nem ser prescritos para bebês. Primeiro, porque não tem comprovação científica de que o tratamento funciona. E segundo, porque não são seguros para bebês. Eu sei que parece bobo isso, mas por que a gente tem que dar um medicamento para o bebê que não tem comprovação científica nenhuma que funciona e que ainda pode trazer muitos riscos para o bebê? Não faz sentido nenhum. Mas é isso, infelizmente, que acontece quando o refluxo evolui para a doença do refluxo. Muitos médicos estão prescrevendo medicamentos fortíssimos para o bebê e o risco fica com os pais, fica com o bebê. Outro dia mesmo, acompanhei uma mãe de uma bebê de 3 meses que precisou ir correndo para o hospital porque a filha dela começou a ter convulsão por conta da domperidona. E sabe o que é pior? O médico não tinha falado para ela dos riscos e efeitos colaterais da domperidona, ela não tinha o contato dele e ainda ela estava com medo de suspender o uso e ele brigar com ela ainda. Guarde isso no seu coração. Começou a dar um medicamento para o seu bebê e você está vendo que ele não está bem, você precisa entrar em contato urgente com o médico que prescreveu o medicamento para o seu bebê para ele avaliar o caso e suspender o uso, ok? Com tanta gente misturando o refluxo fisiológico com o refluxo inicial e falando que o refluxo é normal até os 6 meses, o que você precisa observar? Se o seu bebê está sentindo dor e desconforto, mas não está perdendo peso, de fato ele não tem uma doença do refluxo, porque a doença do refluxo pressupõe que o bebê tem alguma complicação, como uma perda de peso, esofagite, otite de repetição, enfim. E é por isso que o médico não entra com medicamentos nessa fase. Mas se o seu bebê está sentindo dor e desconforto, esse não é um refluxo fisiológico normal, porque no refluxo fisiológico, o bebê não sente nem dor, nem desconforto, e isso precisa ficar muito claro para você. Assim como não é normal a gente ficar sentindo dor e desconforto, não é normal o bebê ficar sentindo dor e desconforto. Nesse caso, quando o bebê está regurgitando ou tem um refluxo oculto, a gente está falando de um refluxo inicial, que está relacionado com fatores que estão induzindo, causando esse refluxo no bebê, e que se não tratado pode evoluir para uma doença do refluxo. Porque esse refluxo fica dia após dia, muitas vezes, várias vezes por dia, subindo, descendo, machucando internamente o bebê, e é por isso que esse problema vai evoluindo com o tempo. Olha só esse caso. Se você está gostando desse vídeo, se inscreve no canal, porque isso me estimula a fazer mais vídeos como esse para você. Recentemente eu acompanhei um bebê de 5 meses de vida que estava com a doença do refluxo e tomando vários medicamentos. A mãe me relatou que os problemas começaram quando ele tinha 3 semanas de vida, que foi quando ela começou a perceber que ele estava mais irritado que o normal, a chorar mais do que o normal, a fazer carinhas de dor, de desconforto. Muitas vezes ela ouvia o refluxo subindo, descendo. Ela levou o bebê dela ao médico, ele avaliou e disse que era um refluxo fisiológico normal. Ela assistiu alguns vídeos meus aqui no canal sobre refluxo e até entrou em contato para fazer a consultoria, mas decidiu esperar ali os 3 meses para ver se ele ia melhorar. Mas ele não melhorou, ele foi piorando e com 3 meses e meio ele foi diagnosticado com a doença do refluxo e o médico entrou com o Losec, com o sucrafilme. E mesmo assim ele não estava conseguindo melhorar. Essa é a evolução do refluxo, é assim que acontece com milhares de bebês e foi assim que aconteceu com a minha filha também. A minha filha começou a ter os primeiros sinais de refluxo com 2 semanas de vida. Ela começou a fazer carinhas de dor, de desconforto, a se contorcer, a arcar as costinhas para trás, a ficar mais irritada que o normal, a chorar mais que o normal. Os médicos falavam que era o normal e que ia passar com 3 meses, mas não passou. E não passou porque não era um refluxo fisiológico normal, ela não era um golfador feliz. A minha filha sentia dor e desconforto, ela tinha um refluxo inicial, que como não foi tratado, evoluiu para uma doença do refluxo. E sabe o que é pior? Quanto mais o tempo vai passando, mais difícil vai ficando de tratar as causas desse refluxo. Se eu tivesse sido bem orientada para tratar as causas do refluxo dela, quando ela começou a apresentar os primeiros sinais, a gente não teria passado por tantos problemas que nós passamos. Se essa mãe que eu acompanhei tivesse sido bem orientada já no início, no tratamento das causas do refluxo do bebê dela, ela não teria passado por todos esses problemas também. A verdade é que até certa idade, até certo ponto, a gente consegue tratar as causas do refluxo do bebê, a gente consegue reverter esse refluxo, mas o tempo que a gente perdeu com o nosso bebê não volta mais. É por isso que eu falo que a melhor forma e a forma mais rápida, inclusive, de você ajudar o seu bebê a melhorar do refluxo é tratando as causas do refluxo dele já no início. Quando ele começa a apresentar os primeiros sinais de dor e desconforto, enquanto esse refluxo ainda é inicial, que é justamente para que ele não evolua para uma doença do refluxo com outras complicações. É isso que eu faço com as famílias que eu acompanho dentro da consultoria. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você. E se você não faz ideia sobre quais são os principais fatores que podem causar um refluxo no bebê, assista esse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.